Olá, olá, olá. Estou me atualizando aqui. Ó, tá escuro aqui a situação. Vamos para mais um vídeo. Só acender a luzinha. Ah, moleque, botar aqui certinho o nosso microfone, certo? E hoje a gente vai falar, tá aí na tela, tigres asiáticos. Tigres asiáticos é a denominação que foi utilizada para qualificar, né, um grupo econômico na Ásia, obviamente, formado a priori por Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e pela região administrativa de Hong Kong, que voltou a ser administrada pela China em 1997, porque antes era administrada pela Inglaterra e por isso tinha políticas administrativas capitalistas muito distantes do que é o que é dentro da China. China conhecida como um país dois sistemas. Confere nosso vídeo sobre China. Tem até mais de um vídeo sobre a China aí. E a gente também tem falando sobre a China em vídeos falando sobre a Ásia de maneira geral. Então, a China, conhecida como um país dos sistemas, a gente tem Hong Kong administrada de uma maneira muito diferente do restante da China. Então, a gente vai configurar essa região administrativa de Hong Kong como tigre asiático ao lado de Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. Sendo que a Coreia do Sul, ela é um tigre asiático que se formou de uma maneira diferente do restante dos outros tigres asiáticos, apesar de todos eles terem sido plataformas de exportação em seus inícios aí, em suas ideias principais para serem denominados tigres asiáticos. Então, esses países, até a década de 1960, eles eram assolados por baixos índices sociais, porém modificaram a sua realidade e alcançaram um acelerado desenvolvimento social e econômico. Lembrando aí, Coreia do Sul separada da Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul a galera do K-pop, do Gangnam Style, do Psy, que sumiu, né? Cadê o Gangnam Style? Nunca mais a gente ouviu falar. Mas, provavelmente na Coreia ele tá fazendo sucesso ainda. O tigre é a expressão que foi adotada para designar esses países lá na década de 1980, quando eu estava nascendo, e fez referência às características do tigre, de serem listrados. Não, mentira. A origem do tigre, a gente tem o tigre na Ásia, né? E é associada à imagem desses países com o tigre, essa associação é por conta da simbolização da sagacidade do tigre, da agilidade do tigre, da força do tigre, do vigor do tigre e da agressividade, já que esses países vão entrar dentro do mercado internacional de uma maneira bastante agressiva. Muitos também chamaram de dragões asiáticos, tá? Dessa forma, os tigres asiáticos simbolizam então uma economia vibrante, estrondosa e eficiente, assim como o tigre é, que resulta na geração de riquezas e no bem-estar político e administrativo, social de toda a região. Mas no início não foi assim não, e a coisa toda demorou para ficar do jeito que você está imaginando. Que tigre bonito, gracioso, lindo. Então vários foram os fatores responsáveis pela aceleração do desenvolvimento econômico dos países que hoje são membros dos tigres asiáticos. Lembrando que a gente não tem apenas os países que eu citei inicialmente como tigres asiáticos. Hoje em dia a gente tem os novos tigres asiáticos e os novíssimos tigres asiáticos. Mas, como diria Jack Exportadora, Jack Estripador, vamos por partes. Eu confundi o estripador com o exportador, porque justamente como a gente já falou, a gente tem que destacar a implantação do modelo industrial caracterizado como industrialização orientada para a exportação, que foi fundamental como modelo econômico para o surgimento e crescimento desses países que vão formar um mercado gigantesco e muito produtivo, além de enormemente diversificado, voltado a atender às demandas de todos os países desenvolvidos com produtos. Porém, devido aos impostos inseridos nesses produtos serem muito elevados, tornando os preços muito altos, o consumo interno não era incentivado. Então, plataforma de exportação
é o modelo que a gente tem que estar falando para poder designar o que são exatamente os tigres asiáticos. Então, basicamente, o desenvolvimento econômico desse grupo de países vai estar dividido em 3 etapas distintas, onde durante a primeira fase todos os territórios integrantes que a gente citou aí estão nas condições econômicas subdesenvolvidas. Então, nesse momento, suas principais características são pautadas na falta também de matéria-prima, no baixo aproveitamento do potencial agrícola no território desses países, nas elevadas taxas de analfabetismo e também na elevada dependência de produtos industrializados de outros países. Então, são países extremamente ferrados, sem matéria-prima no seu território, dependente da tecnologia dos outros, com altos índices de analfabetismo. Vamos ver como é que eles vão mudar essa realidade. Então, durante a primeira fase, para colocar os trabalhadores nessas fábricas aí, nessas indústrias, a gente vai ter o quê? Primeiro, condições trabalhistas precárias, horrorosas, e a indústria disponibilizando cargos com salários lá embaixo, baixíssimos. Os sindicatos que buscavam garantir boas condições de trabalho eram praticamente inexistentes e era intensa a busca por meios baratos, porém rentáveis, de produção. No final dessa fase, inicia-se uma transformação no perfil da indústria, proporcionando, assim, uma significativa melhora nas condições sociais dos trabalhadores. Lá na década de 1990, entramos aí, então, na segunda fase dessa transformação que está acontecendo nesses países para eles se tornarem o que a gente está chamando aí de tigres asiáticos. Então, a segunda fase é justamente a fase do desenvolvimento econômico. Essa fase foi marcada pela depressão econômica e dentre os acontecimentos que influenciaram diretamente esse processo. A gente pode citar a perda de vantagens competitivas e a ampliação do poder dos sindicatos, que buscou garantir justamente a melhoria nas condições de trabalho dos trabalhadores que estavam de maneira precária nessas empresas, indústrias que estavam surgindo ali nesses países daí que você está vendo, né? Que são os tigres asiáticos. A Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e a região administrativa de Hong Kong. Então, a partir da década de 1990, a gente viu aí que isso tudo acabou acontecendo. E a gente tem a terceira fase, que ficou marcada pelo fortalecimento das indústrias e a modernização dos parques industriais. Então, aí que entra o pulo do gato? Não, pulo do tigre. Porque essas indústrias passaram a oferecer cargos empregatícios com melhores remunerações, com garantias sociais, proporcionando melhorias no equipamento urbano, bem como o crescimento do setor de serviços e investimentos nos diferentes níveis educacionais. Então a gente já vai ter uma melhoria na educação, formação de trabalhadores para essas novas máquinas e tecnologias que estão surgindo para a exportação de produtos. Então a gente vai ter uma qualificação profissional maior, porque a gente vai ter investimento na educação. Então, nessa terceira fase, ocorre a abertura para o comércio internacional. O pulo do tigre. Com a exceção só da Coreia do Sul. Como eu disse lá no início do vídeo, ela tem uma diferença em relação aos outros tigres asiáticos, que adotaram programas de indústrias transnacionais para atrair empresas para o seu território e auxiliar na vinda de tecnologia. A Coreia do Sul promoveu a instalação de redes de empresas com fortes laços familiares, bem parecidos, corre lá no vídeo do Japão, com as Zaibatsu japonesas, que a gente vai chamar de chaebols. Atualmente a gente tem 4 grandes chaebols que exercem controle sobre a economia sul-americana, são vinculados às famílias, né? São as famílias, você conhece, Hyundai, Daewoo, Luck Gold Star, não conheceu, Hyundai você conheceu, mas a última você vai conhecer, Samsung. Eu coloquei vídeo na frente, aqui é exportação, aqui é a Coreia do Sul, aqui é o BTS, que eu falei lá, Coreia do Sul, vamos falar de Coreia do Sul de maneira diferenciada. Então tá aí a diferenciada da Coreia do Sul, que é o K-pop, culturalmente. Aqui ó, Hyundai, a LG, a Luckstar, blá 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 blá, falei que você conhecia? Então, são aí as chaebols da Coreia do Sul.
Atualmente, embora os tigres asiáticos exerçam influência direta na economia asiática, eles também passaram a ser impactados com os países vizinhos que começaram a se industrializar também, formando aquilo que nós chamamos de os novos tigres asiáticos. Não, aí eu não coloquei, ainda está a Coreia do Sul, aqui está os primeiros tigres asiáticos ainda aí na imagem. Será que eu não coloquei uma fotinho com... Bom, a gente tem os novos e os novíssimos tigres asiáticos. O termo novos tigres asiáticos é utilizado para designar o grupo de países cujo processo de industrialização ocorreu mais recentemente e possui suas economias em expansão devido a investimentos gerados em consequência da expansão dos primeiros tigres asiáticos e da maior participação do investimento provindos do capital estrangeiro, já que eles tiveram uma abertura econômica e deixaram entrar empresas vindas de outros países, empresas transnacionais, para o seu território. Também denominados tigres asiáticos de segunda geração, esses novos tigres asiáticos são formados... Ah, não, eu coloquei sim, cara. Coloquei. Aqui, sabia, lembrei. Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Lembre-se que Filipinas e Vietnã também costumam ser chamados de novíssimos tigres asiáticos. Eu falei novos e novíssimos tigres asiáticos, visto que seu processo de desenvolvimento econômico ainda é mais tardio. Dentre as principais características dos novos tigres asiáticos, a gente destaca o amplo recebimento de indústrias e investimentos vindos de fora, empresas transnacionais. Esses investimentos ocorrem principalmente por meio da atuação de empresas transnacionais e indústrias maquiladoras. Quer saber um pouquinho mais sobre esse papo de indústrias maquiladoras? Tem um vídeo sobre o México, que são empresas que atuam fora do seu país de origem, as indústrias maquiladoras ali na fronteira entre Estados Unidos e o México. Do lado mexicano a gente tem muitas, mais de 2.000 fábricas norte-americanas que utilizam ali o México como mão de obra barata e para as suas indústrias. Aí vai dar o nome de indústrias maquiladoras. E no caso das asiáticas, além de mão de obra barata, é hiper, mega disciplinada. Então, os novos tigres asiáticos recebem em seus territórios a instalação de indústrias dos setores têxtil, alimentício, calçadista, de brinquedos e também de produtos eletrônicos. Da mesma forma que os tigres asiáticos, esses países vêm oferecendo uma série de vantagens para a instalação dessas empresas no seu território, tipo isenção de imposto, a própria mão de obra barata, menor custo com pagamento de direitos trabalhistas. Então, isso para poder entrar a empresa ali. A Tailândia, por exemplo, há alguns anos atrás, exportava predominantemente produtos de origem agrícola. Porém, atualmente presenciamos o rápido crescimento das exportações de produtos manufaturados, não, maquinofaturados, como equipamentos eletrônicos e de produtos têxteis. Os novos e os novíssimos tigres asiáticos possuem como principal desafio promover a dinamização de suas economias e diminuir a dependência do capital estrangeiro. Falei rápido pra caramba, mas é que eu queria não estender tanto o vídeo. Então acho que valeu de um vídeo para a apresentação do que são os tigres asiáticos. Espero que vocês tenham gostado e, enfim, ter aprendido um pouquinho, entendido melhor o que é os tigres asiáticos. Esse vídeo tenha saído de um norte para você entender sobre essas gigantes dentro da nova economia mundial, que está lá desde a década de 90 crescendo. Então, até o próximo vídeo. Digita aí embaixo tigre para saber se você assiste esse vídeo até aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Comenta aí, não deixa de curtir, hein? Ai, meu Deus.